Muito bem. Para começar, então, quero saber do Dr. Sérgio, do Cleiton, como é que vocês se envolveram? Como é que foi essa trajetória profissional de vocês, voltado aí à tanatopraxia, essa questão desse meio, né, com agente funerário e tal. Conta um pouquinho dessa história de vocês. Olá, Saulo. Bem, na minha situação se deu de maneira bastante curiosa, porque em 1993 aconteceu um evento na Cidade do México, em setembro de 93, um encontro latino-americano de empresas funerárias e cemitérios na Cidade do México. E alguns empresários brasileiros participaram desse evento e tomaram conhecimento dessa tecnologia que estava sendo disseminada em função da necessidade protocolar de atender ao sistema de aviação mundial, sabe? Para o transporte de pessoas vitimadas quando estivessem fora do seu domicílio. E esses empresários, quando chegaram no Brasil, em especial na minha região, um ano depois, eles contrataram um profissional formado numa faculdade americana para que ensinasse a eles essa técnica, que já era uma técnica disseminada nos Estados Unidos há 100 anos. E quando ensinaram para eles isso, um curso muito caro, eles entraram em contato comigo, porque eles eram advogados, eram uma família de advogados, e ficaram com muito medo do alto investimento que eles estavam fazendo, sem entender absolutamente nada sobre anatomia, sobre o corpo humano, sobre preparo de corpo e tal. E eu tive a oportunidade de fazer o curso que foi ministrado dentro da empresa deles. Passado esse evento aí, eles mesmos começaram a desenvolver o procedimento dentro da empresa deles e não tiveram mais a necessidade. Eu era um suporte, quando necessário, numa situação mais complicada. Sabe? Um embalsamamento, um acidente de ônibus com muitos feridos que precisavam ser trasladados e que precisavam de documentação. E aí aconteceu que uma vez a esposa do presidente do sindicato dos estabelecimentos funerários de São Paulo, Mônica Vorsi, porque queria entrar em contato comigo, tentou um contato telefônico, não conseguiu, e aí ela marcou uma consulta médica no meu consultório. E ela teve que esperar, e quando eu a atendi, ela entrou dentro do consultório e disse assim: olha, eu não tenho problema de saúde, entendeu? Porque eu perguntei para ela: qual que é o seu problema? Eu não tenho problema nenhum de saúde, mas eu preciso falar com o senhor que o setor funerário brasileiro tem um problema, sabe? E o senhor foi o único médico que participou de um curso desse. Eu gostaria de saber se o senhor poderia ministrar os conhecimentos que o senhor obteve nesse curso para o setor, porque ele vem sendo cada vez mais cobrado pelas repartições públicas, pelo poder público. E eu disse a ela: olha, eu não vejo problema em ensinar isso, eu quero saber se isso tem validade. Mas como na época eu já era um professor concursado da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, eu levei a proposta de um curso para a faculdade, o jurídico da faculdade analisou a viabilidade de se dar esse curso para as pessoas e para as pessoas que não era um curso de pós-graduação, nem tampouco de graduação, mas a legislação brasileira permitia isso, sabe? E isso era uma prerrogativa das faculdades, ensinarem no campo delas de saber cursos profissionalizantes e capacitantes para a população. Então, a partir daí, eu passei a ministrar um curso de tanatopraxia para as pessoas no setor funerário. Então, esse foi o meu engajamento, a minha entrada no setor. Maravilha, maravilha. E o Cleito, como é que foi aí, Cleito? Conta aí para nós um pouquinho dessa tua história. Olá, Saulo, legal. Também é um prazer estar aqui
compartilhar com você e com as pessoas que se interessam, né, por essa área aí funerária. A minha formação é contabilidade. Eu estudei, fui técnico em contabilidade. Mas, a exemplo de todo brasileiro aí, a maioria dos brasileiros, né, estuda uma coisa e acaba fazendo outra, né? São poucas profissões que seguem, né, a risca. E eu me engajei mais na área de vendas. E nessa área de vendas eu tomei conhecimento sobre plano funerário, funerária. E por uma questão assim de comércio, de uma oportunidade de negócio, né, eu abri uma empresa de plano funerário em Curitiba, isso em 1994. E surgiu também deste plano funerário a necessidade de uma funerária para dar um suporte para esse plano funerário. E abri em 95 uma funerária aqui na região metropolitana de Curitiba, cidade de Itaperuçu. Em 96 abri em Rio Branco do Sul. Então, não entendi absolutamente nada de funerária. E na época também a gente não tinha nenhuma literatura, não tinha nenhum curso voltado para o setor. Agora, se imagine a dificuldade, né? Entrar num ramo, que não entendia nada, não sabia nada. E eu comecei a conversar com agentes funerários e o conhecimento era tudo em cima de uma experiência pessoal, né? Perfeito. Um dizia, eu faço desse jeito e garanto, outro, o meu é melhor porque eu faço assim. Cada um tinha sua receita. Seu jeitinho de sua fazer. Receita de sucesso ali, né? Mas era tudo assim muito, muito básico, né? Não vamos entrar em detalhe aqui, né? Que não é o caso, né? Enfim, não é bonito, né? Por assim falar. Mas era tudo muito, muito, muito básico, assim, né? E aí não tinha onde estudar. Quando foi o ano de 99, um amigo meu me falou de tanatopraxia, um conhecido meu, sobre equipamentos, que ele sabia fabricar e coisa e tal. E aí eu passei junto com ele, fabricar equipamentos que até então era tudo importado, não tinha nada aqui no Brasil. Fizemos os primeiros equipamentos para tanatopraxia no Brasil, fomos nós, da Protanato. Então abrimos a Protanato, fabricamos os primeiros equipamentos, os primeiros produtos, até então era tudo importado. Tinha empresas já que estavam no setor, mas tudo revendendo produtos e equipamentos importados. Nós fomos os primeiros a fazer isso nacionalmente. Em 2001, 2002, não sei preciso, eu fui a Belo Horizonte fazer um curso de tanatopraxia e também levar os meus equipamentos, os meus produtos, para apresentar para os alunos de lá, né? Uma tentativa de aumentar a minha fatia de negócio, né, no setor. Lá conheci o Dr. Sérgio no curso, fui aluno dele. E a partir dali nós passamos, a Protanato, a patrocinar aquele curso lá em Minas Gerais. Então, todo o curso que tinha lá, 2 em 2 meses, sim, nós estávamos lá mostrando o nosso equipamento e tomando café e pagando pelo café, né, doutor Sérgio? Nós pagávamos o coffee break lá para a gente ter essa abertura de negócio. E aí faz um curso, 2 cursos, 3 cursos, 4 cursos, né? E no curso do Dr. Sérgio, ele enfatizava que a área da tanatopraxia, né, ela existe nos Estados Unidos desde 1865, no setor funerário, a partir de 1865. E que a partir de 1922 foi criado em Cincinnati o primeiro curso superior de diretor funerário nos Estados Unidos, onde tem uma formação acadêmica mesmo, a área funerária. E aí eu fiquei pensando, né? E quando eu aprendi a técnica, eu percebia na prática que ainda assim, mesmo exercendo essa técnica, alguns problemas se apresentavam assim no corpo, né? Eventualmente uma mudança de cor, eventualmente um mau cheiro, enfim, são as intercorrências aí naturais do processo da decomposição do corpo. Questionei o Dr. Sérgio, disse, olha, isso é tanatopraxia, né? Isso aí vem
da ciência médica. E a medicina não é uma ciência exata. Então, sempre alguma coisa pode acontecer. Mas, como estava ocorrendo muita frequência isso, eu não me conformei e eu entrei na internet, naquele tempo a internet era discada, demorada. E eu procurei, bom, se esse pessoal aí nos Estados Unidos faz um curso superior, né? Faculdade pressupõe literatura, livros, pesquisas, né? Não tem como ter uma faculdade sem pesquisa, sem literatura, com certeza, né? E descobri alguma literatura. Eu não falava inglês, né? Mas eu escolhi um livro, assim, o maior que eu vi, né? Que era o mais completo, que era Embalme, né? Embalme, Teoria, História e Prática, né? Teoria, Prática e História. Né? Importei aquele livro e comecei a traduzir ele. E nessa tradução deste livro, né? E aí fui consultando o Dr. Sérgio, tinha muitos termos médicos, né? E de quebra já fui fazendo uma faculdade de medicina, de professor de medicina. E também fui aplicando na minha funerária esses conhecimentos. E ali eu acabei aprendendo técnicas, né? Tive acesso, né, a técnicas e conhecimentos que aqui no Brasil ninguém tinha. Né? E a partir dali, apresentei para o Dr. Sérgio essa tradução do livro, daí ele corrigiu isso, deu tudo, né, um formato mais adequado aos nossos usos e costumes e tradição do Brasil, porque o serviço funerário americano é totalmente diferente do brasileiro. Né? Fizemos pesquisa para dosagem de produto, tudo. É uma história bem longa. E eu passei a dar aula. Então, passei a ser professor de tanatopraxia junto com o Dr. Sérgio. E ali nasceu, a partir de 2005, 2004, né, Dr. Sérgio? Nós fizemos uma verdadeira revolução no conhecimento da tanatopraxia no Brasil. E isso vem sendo aperfeiçoado hoje, até os dias de hoje, são. Esse aperfeiçoamento, sabe? A partir dali, porque o conhecimento ele vai se multiplicando na medida que você vai adquirindo. Sim. Sabe? É meio que exponencial, né? Porque um conhecimento leva um raciocínio, né, leva a uma pesquisa, a pesquisa traz um resultado que traz né? Tudo. E aí a coisa vai criando um formato assim muito legal. Então hoje, né, a gente tem na Protanato, né, Dr. Sérgio, pesquisas, né, sobre produtos, sobre equipamentos, sobre técnicas. Mas hoje a gente tem lá, por exemplo, próteses faciais, pele artificial, coisa aí que é impensável, né, e tão inédito, criado por nós, que só nós temos. Olha só. Uma questão assim, a gente visita feiras nos Estados Unidos, visita feiras na Europa, a gente não vê nada parecido com isso. E aí, assim, você que está curioso aí para saber sobre isso daí, daqui a pouco a gente vai falar muito sobre esse assunto aí, tá, Cleiton? Sobre as novidades e, na verdade, a tecnologia que a Protanato traz dentro desse ramo, né? Desculpe, pode continuar, Cleiton. Conclua a sua... Então, para concluir esse raciocínio, Saulo, hoje na Protanato, né, só foi possível, né, a gente chegar, né, a esse nível de excelência, né, a esse nível de criação, né, de aperfeiçoamento, porque a gente tem uma equipe assim, muito profissional, muito bem selecionada, né, muito bem coesa em termos de objetivo, né, de crescimento da área, né? Hoje, né, nós temos médico, nós temos biólogo, nós temos enfermeiro, nós temos técnico de TI, né? A gente tem assim uma equipe, porque tudo envolve, né? É uma cadeia multidisciplinar, complexa, sabe? Porque você pega lá, por exemplo, próteses faciais e pele artificial, né? Isso aí envolve aí
tecnologia de 3D, impressora, software, né? A questão aí de lidar no corpo, tem microbiologia, doenças, né? Que isso tem que ter um biólogo que controle isso, né? Aí tem toda a limpeza, desinfecção, protocolos a serem seguidos, que a área disso aí é a enfermagem. Sim. Né? Tem todo acompanhamento médico e toda assim a supervisão de todo esse processo. Tem que ser um médico, porque é ele que conhece, né, sobre a anatomia, fisiologia, biologia e assim por diante. Então, aí entro eu, né, como Severino, né? Eu pego um pouco de tudo isso daí. Maravilha. E vou dando andamento e dando forma para isso. Maravilha. Bom, gente, vamos lá. Vamos continuar aqui. Você que não está familiarizado com esse termo, né, tanatopraxia, eu queria que vocês explicassem um pouquinho para o pessoal aí que tá nos vendo, qual que é a importância da Thanato dentro dos serviços funerários. Cleiton. Veja, Saulo, a tanatopraxia ela tem importância em várias áreas, né? Uhum. É um assunto assim que é inesgotável, né? Uhum. Ela tem importância na área ambiental, do meio ambiente, proteção do meio ambiente. Ela tem importância grandiosa na área da saúde, de proteção, né, da saúde da comunidade. Ela tem importância aí dentro do setor funerário, entre aperfeiçoamento dos serviços, atualização dos serviços para atender uma sociedade moderna e cada vez mais exigente, né? Ela tem uma importância fundamental aí no processo do luto, né? Onde as famílias têm aí o conforto, né, de poder ter uma despedida digna e guardar uma última boa memória, e tudo isso faz parte do processo do luto. Tem a ver com a preservação, né, da identidade e da dignidade da pessoa falecida, e aí vai. Mas especificamente no setor funerário, é a tanatopraxia que trata a base do serviço, né? Porque tudo começa com uma pessoa falecida. Não adianta capela velatória de primeiro mundo, não adianta caixão de ouro, não adiantam, né, uma limusine fabricada pela Tesla, né? Não é verdade? Sim, sim. Né? Não adianta um cemitério, né, tecnológico e que manda cinza para o espaço e sei lá, né? Nada disso daí tem valor, né? Se não tiver a pessoa falecida. Então, a pessoa falecida é a base de tudo. E a tanatopraxia trata exatamente disso, da base do serviço funerário, que é o cuidado com o corpo da pessoa falecida. A partir dali, toda essa cadeia de serviços, de produção, é iniciada. Então, a Tanato é a base, eu digo que a tanatopraxia hoje é a base do serviço funerário. Maravilha. Complementar alguma coisa, doutor Sérgio? Exatamente. Isso que o Cleito falou, né, é perfeito. E a tanatopraxia, ela veio de uma necessidade. Ela foi desenvolvida por um médico que era da campanha militar americana, era um médico da campanha republicana na Guerra Civil Americana. Uhum. E qual necessidade? Toda vez que morria alguém da campanha militar, aquele soldado, o Estado americano se sentia na obrigação de devolver aquele cidadão para a família. Então esse médico era o incumbido de tratar os feridos da guerra e aqueles que eram vitimados com a morte, ele reparava esses corpos e mandava devolver em suas casas. E foi desenvolvendo um procedimento, sabe, que conseguiu fazer com que aqueles corpos ficassem preservados e fossem devolvidos às suas famílias 2 meses depois da morte. E aquilo trouxe para a sociedade americana um reconhecimento muito grande sobre a importância daquilo ali, porque o corpo não entrava em decomposição, eles não expunham
parentes, amigos e trabalhadores a contaminações, né, por germes, contaminações infecto-contagiosas, e a família podia, então, confirmar que o parente faleceu e dar o destino que ela gostaria de dar para o seu ente ali e homenageá-lo e tal. Então, a partir disso aí, a tanatopraxia ganhou uma força muito grande nos Estados Unidos. E esse médico americano passou o setor funerário entendeu a necessidade, a sociedade abraçou o problema, a técnica, né? E aí eles começaram a criar cursos, esse médico, e ensinar o setor. Dr. Thomas Holmes, né? Thomas Holmes. Além dele ser o precursor de tudo isso, ele foi o primeiro professor de tanatopraxia, né? Ele começou a fazer exatamente o que a Protanato faz hoje. Nós oferecemos uma formação que tem também toda a formação que ele tinha, médico, as pessoas que fazem a prática, a gente começou a fazer exatamente o que eles fizeram lá. Os americanos são mais organizados em termos educacionais. Então, o que o setor fez? O setor se uniu e criou a primeira universidade, a primeira faculdade para se ensinar isso a nível superior. E só para vocês terem uma ideia, toda a nossa medicina, né, ela basicamente se baseia na medicina americana, né? Quer dizer, não querendo ofender ninguém, mas nós sabemos a contribuição de todos os médicos e os cientistas do mundo inteiro, os japoneses, os europeus, alemães, franceses, chineses atualmente, né? Porque a China antes a gente não tinha muita informação do que acontecia lá, o brilhantismo dos médicos brasileiros, mas medicina precisa de dinheiro, pesquisa, isso custa muito, isso é caro. E um país que investe nisso é o americano. Então, o que aconteceu? A tanatopraxia, ela foi adotada como técnica de conservação de corpos pelo exército americano. Então, toda vez que uma campanha militar americana viaja, uma equipe que faz esse trabalho que a gente faz, vai junto. Sabe? Então, a partir daí, quando nós tivemos ali, pelos anos 80, aquela globalização da economia, né, surgiu a necessidade de que era cada vez maior o número de pessoas viajando de um ponto a outro, né? E aí a Agência Internacional de Aviação Civil resolveu normatizar o transporte de corpos de pessoas falecidas de um país ao outro. E quem não estivesse dentro dessas regras não participaria desse boom, né, que a aviação mundial sofreu. Então, as normas e regras, os protocolos foram pré-estabelecidos e o Brasil foi informado desse protocolo, de que haveria necessidade de um procedimento de conservação de corpos, exatamente para se evitar uma pandemia, que doenças atravessassem fronteiras, o que se mostrou verdadeiramente um problema em 2019, com a Covid-19. Sim. Só que a Covid-19 foi transmitida por vivo, não foi por morto. Mas os mortos essa preocupação com os mortos já existia lá atrás, e isso então chegou no Brasil. Foi nesse evento no México que os empresários brasileiros tomaram conhecimento disso e trouxeram para o Brasil. Então, e complementando, doutor Sérgio, essa história aí, né, desse acordo internacional, assim, só para curiosidade, né? Sim. Em 1939, né, o Brasil assinou um acordo em Berlim sobre protocolos, né, de translado de corpos, né, entre países. E nesse protocolo consta que é uma urna isolada, né, hermeticamente isolada, e o corpo era envolto em pano e material, né, absorvente de líquidos, mas embebido numa solução conservante à base de formol. Então, veja, o corpo era protegido, enrolado em panos, embebidos em formol e acondicionado dentro de uma urna
estanque, né? Bem fechada. Sim. Ora, isso Hermeticamente. é hermeticamente fechada. Isso, mas não tinha um tratamento interno do corpo. Uhum. Né? Então, aí, essas normas vão passando na medida, né, que a ciência, né, vai avançando, essas normas vão sendo atualizadas. Então, hoje, com a tanatopraxia, a gente tem uma conservação celular, né? Isso. É isso? Célula por célula do corpo é fixada, higienizada e quimicamente esterilizada, né? Isso. Então, E com um elimina a detalhe. doença. Elimina a doença. E uma conservação temporária, que é muito importante dizer isso. Sim. Porque, na Senão verdade, vira o que... múmia. Isso. E o que... Exatamente. E não há, né, a menor intenção de se fazer isso, até porque nós precisamos agilidade na questão do cemitério, na rotatividade. Sim. Né? E essa conservação temporária, porque o produto, nas concentrações que é usado, o que conserva o corpo, né, ele acaba se volatilizando e sendo incorporado no ambiente sem qualquer problema, sabe? Com o mínimo impacto. Maravilha. Sabe? Hoje nós temos aí exumações, né, realizadas um ano depois. Nós inclusive fizemos uma pesquisa, né, Cleito? E fizemos um laboratório, um cemitério experimental, né, com cobaias e tal, e que nos demonstrou exatamente isso. Cobaia é animal, né? Com certeza, com certeza. Tudo dentro de um protocolo científico, né? É autorizado pela faculdade, e com todos os protocolos, né? Contemplados, né? Sim. E esses corpos, esses pequenos animais que foram sepultados e tal, com um ano, que passaram pelo processo, estavam esqueletizados e prontos para o ossário, sem problema, que é exatamente essa nossa pesquisa, sem contaminação do solo, sem impacto ambiental. Entendeu? Então, nós replicamos aqui, na verdade, nós não inventamos. Antes eu dizia que nós não inventamos nada, agora já não é o caso. Sim, Cleito já criou muita coisa. Cleito já criou muita coisa. Cleito é inventor mas nós replicamos uma ciência que os americanos, através da disponibilidade dos recursos que têm, fizeram, como a gente faz na medicina. Né? Nós temos a nossa contribuição, mas, né, o brasileiro tem sua contribuição na ciência médica, mas nós não dispomos do recurso financeiro e em pesquisa, em avanço, em tecnologia que os americanos têm. Então a gente replicou o que acontece lá com muito sucesso. E os órgãos de fiscalização americanos são muito rigorosos com relação a alimento, a produto químico, qualquer contaminante é suspenso, ele não prospera. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre também legislação, alguma coisa nesse sentido, mas agora, falando em serviço funerário de modo geral, né, o agente funerário hoje, a gente fala que é uma grande oportunidade, né? A gente entende que essa área hoje é uma grande oportunidade. Porém, é uma área que tem desafios, né, no Brasil, principalmente, né? E eu queria saber de vocês quais são os principais desafios que um agente funerário encontra hoje, ou que vai encontrar no caso de formação, né, que ele poderia encontrar. Como é que a própria Nato, obviamente, já tem todo um trabalho relacionado a isso, né? E como é que vocês veem o futuro do agente funerário? Então, deixa eu introduzir, porque quem entende de agente funerário é o Cleito, não sou eu. Mas eu vou falar um pouquinho, depois eu tenho certeza que ele contextualiza. Bem, o negócio é o seguinte, o que eu queria dizer é o seguinte: todo trabalho é um desafio. Né? Não existe profissão que não seja um grande desafio. Para você chegar no que você, né, consegue fazer aqui hoje, você tem um investimento uma vida inteira, tá certo? É a situação do médico, né? Às vezes ele está formado, ele assume o plantão do pronto-socorro. Para quem está de fora daquela situação, não entende que ali é uma porta aberta e vão entrar situações muito complicadas ali, né? E eu vejo até que uma pessoa que trabalha na limpeza urbana, varrendo rua,
é um desafio varrer uma rua inteira, entregar ela limpa, porque quando você está lá no final, já caiu umas folhinhas aqui na frente. Então, tudo é complicado, né? Não deixa de ser. E o mais importante na questão de trabalho é que a gente precisa se conhecer primeiro, sabe? Olhar para dentro de si mesmo para descobrir onde a gente se encaixa. Sabe? Como que eu me vejo lá na frente? Como é que eu me vejo daqui a 10 anos? Fazendo o quê? Porque aí sim eu vou ter a oportunidade de, vamos dizer assim, a chance de eu errar se torna menor. Sabe? Agora, então é questão de profissão de um modo geral. Agora, agente funerário, nós vamos falar com o professor aqui. Olha lá, Cleiton. Bem pontuado pelo Dr. Sérgio, o primeiro requisito, né, para que você seja um profissional de sucesso, né, é você ter a consciência, né, de que você tem essa missão de vida. Esse é o primeiro requisito, né? Você tendo, né, o reconhecimento pessoal, né, de que você tem o dom disso, né? E o dom disso é você se importar com pessoas, o dom disso é você se importar, né, com o próximo, com a sociedade. Então, você tendo essa consciência, a partir daí tudo vai, as portas vão se abrindo, né? Então, a maior dificuldade hoje que a gente tem é que pessoas, né, que têm, de repente, o dom, né, mas o setor não propiciou para ele, né, doutor Sérgio? Não valoriza isso. Não valoriza o suficiente, né, através de treinamentos, de cursos, de apoio, né, para que ele possa desenvolver o talento dele, né? Então, nós, a Protanato, a gente tem hoje ciência, né? A gente tem pesquisa que gera ciência, não sei se é esse o termo adequado, né? Mas a gente tem pesquisa que gera ciência e a gente aplica todo esse conhecimento, toda essa experiência em cursos e treinamentos para que o agente funerário possa se desenvolver. O que a gente pode falar de futuro, né? Isso é uma questão atual, né? A gente trabalha hoje olhando essa necessidade do momento nosso. Em termos de futuro, Saulo, os próximos aí 20, 30 anos, nós temos uma expectativa de dobrar o número de óbitos no Brasil. Dobrar. Lamentavelmente. 20, 30 anos, mais que dobrar o número de mortos. E o Brasil é o segundo país no mundo, terceiro, né, em produtos para aparência. O Brasil é o segundo país no mundo em cirurgia plástica. Em termos, só não é o primeiro por uma questão econômica, né? Se nós tivéssemos a economia assim, estabilizada e pujante, né? Com certeza o Brasil seria o primeiro país no mundo em cuidados com aparência pessoal. Então o povo brasileiro é muito vaidoso, né? Então hoje cuida do cabelo, cuida da unha, cuida da pele, botox, né? Como é que é o nome aí do produto aí que tira... O efeito Cinderela, essas coisas. Efeito Cinderela, né? Então, e quando a gente não consegue, né, economicamente se beneficiar dessa tecnologia, né, cosmética, a gente usa o filtro do celular, hoje né? E que também precisa do investimento, né? Porque os celulares aí também tem um custo grande. Hoje até para usar o filtro artificial você tem que ter uma... Então, né? Você encontra a pessoa, você conhece ela pelo Instagram, pelo Facebook e coisa e tal, né? Conhece ela por ali, quando você chega pessoalmente, você não reconhece, né? Sim, tem casos. Então, veja o nível,
né, Sim, da vaidade. da Né? Então, vaidade. o povo brasileiro é muito vaidoso. Sendo muito vaidoso, é lógico, como você falou, que custa muito caro isso. Então, eu diria assim que uma pessoa comum, não vamos falar aqui de uma pessoa rica, com grandes potenciais econômicos, vamos falar uma pessoa comum durante a vida dela, com certeza, Saulo, contando sabonete, desodorante, shampoo, pasta de dente, esmalte, creme para cabelo, sabe? Com certeza gasta mais de 500 mil reais durante a vida. Então, quer dizer, é um investimento muito alto. E quando falece? Tudo isso vai para o lixo? Vai para o cemitério, né? Lixo, né? Tudo isso aí vai para o cemitério. Perde, Só que né? para ir para o cemitério ou para ir para o crematório, vai haver uma despedida. Né? Vai haver uma cerimônia onde toda a sociedade é convidada, todos os parentes são convidados para se despedir da pessoa. Então, quer dizer, a pessoa investe uma verdadeira fortuna durante a vida e na última hora, na hora de ir embora, na hora de dar o tchau, como que ela vai? Vai diferente? Quer dizer, todo o investimento dela não valeu nada, foi perdido. Então, o agente funerário, né, comprometido, né, e consciente da sua missão, é ele que vai cuidar deste último momento para fazer valer todo esse investimento. Entendeu? Então, o agente funerário do futuro, né, ele vai ser aquele profissional que vai cuidar do corpo para que o corpo fique limpo, para que o corpo fique higienizado, Sim. né, mas, sobretudo, para que fique tão bonito, até mais bonito do que em vida. Então, o agente funerário ele vai ser muito mais estético do que de conservação. E é essa a nossa bandeira hoje, né, doutor Sérgio? Veja, nós temos pesquisa de pele sintética. Olha, a pessoa quando falece, Saulo, a vida é levada pela saúde, né, doutor Sérgio, à última instância. Então, quando o médico assina a declaração de óbito ali, dizendo está morto, esgotou-se todos os recursos possíveis aí, em termos de exames, medicamentos, cirurgias, né, doutor Sérgio? Então, a vida é levada assim, o corpo humano é levado ao extremo. Então, quando esse corpo chega na funerária, ele não chega bonito, maravilhoso como eu tô. Né? Ali a pele solta, são hematomas, são infecções, é uma situação assim. E quando vem de um acidente também, né? Que isso chega bem, né? Saulo, é traumatizante para a memória da pessoa falecida. Sabe? É traumatizante para a família, né? Que amou e cuidou daquele ente querido e que conviveu por uma vida, se despedir naquela condição, sabe? É traumatizante para uma sociedade que cuida da sua aparência, uma sociedade exigente, né, vaidosa, e é por isso que a morte não é bem vista, porque a morte se apresenta para a sociedade de forma trágica, de forma feia, né, de forma... Desfigura, né, torcedor? Então, quando você fala em morte, ninguém pensa lindo e maravilhoso. Quando você fala em morte, sempre você pensa naquela situação bruta, traumatizada. Então, e o agente funerário, ele que é o encarregado, né, de mudar essa situação trágica para fazer com que o ente falecido volte à sua aparência muito próximo que tinha em vida. Mas para isso ele vai usar todos os conhecimentos e tem que se preparar. Sim. E o nosso trabalho é justamente esse. Não é só fazer uma conservação. Isso é a base. Né, torcedor? Você conservar é a base. A partir desta base é que vai entrar conhecimentos tecnológicos capazes, né, de devolver a aparência da pessoa falecida. E é o que nós oferecemos no nosso curso. Exato. Né? Que hoje a gente já está fazendo isso para facilitar. Porque, veja, a Curitiba hoje é um centro funerário dos mais desenvolvidos do Brasil e, quem sabe, até do mundo. Isso, e né? bem na frente dos outros.
Muito na frente. Então, Muito. Curitiba hoje é um centro assim, muito avançado de serviço funerário, muito moderno. Nós recebemos aqui nos nossos cursos, de 2 em 2 meses, nós temos curso aqui em Curitiba. Vem gente da Argentina, vem gente do Uruguai, vem gente do Chile, né? O próprio poder público de Curitiba, né? Exatamente. Nós Vem diplomamos fiscais de 60 serviço funerário. fiscais do serviço funerário ao longo de 2 anos, numa parceria com o Sindicato das Empresas Funerárias do Estado do Paraná, sabe? Para que eles soubessem a importância do que é feito, o impacto disso no cemitério, na sociedade, na família. O impacto na família, né, Cleiton, é muito importante. Você veja, o Saulo, que nos Estados Unidos as crianças participam dos velórios, sabe? Então, o que que você ganha com isso em termos sociais? Que o entendimento da morte nos Estados Unidos é o mesmo entendimento da vida. E quando você afasta as crianças do convívio com a morte, com o falecimento, com aquela homenagem, né, que você presta ali, com aquela despedida, quando você afasta a criança, você cria o fantasma da morte. E aí o que acontece? Lá na frente, quando você é um adulto constituído, tem família, você perde alguém muito próximo a você, muitas vezes a pessoa paralisa. Tem alguns que precisam de tratamento psicológico. A pessoa ficou 1 mês fora do emprego, ela não tem condição de voltar, uma criança, um jovem não vai para a aula, e ele acabou de perder o pai ou a mãe. Então essa falta de um contato maior com essa realidade, muitas vezes é para afastar daquela aparência feia da morte. Exatamente. Então, se eu consigo humanizar a aparência da pessoa, sabe? Sim. Trazer essa aparência para o mais próximo à realidade, eu não só a reconheço, quando eu vou no velório, eu entendo que ela descansou, tá certo? E eu guardo a última imagem que eu guardo dela, É uma imagem, aquela imagem bonita. limpa. Sim, limpa. E aí, só complementando Sim. o meu raciocínio, então hoje nós fazemos parte da CETAP, a Central de Tanatopraxia do Paraná. A CETAP é o maior laboratório de clínica de somatoconservação, clínica de conservação de corpo do sul do país, é o maior e o mais tecnológico. Bem montado, né? E na CETAP aqui a gente tem a base nossa dos nossos cursos. Então, as pessoas têm que vir a Curitiba para fazer o curso. Então, pensando nisso, nessa dificuldade e as turmas cada vez maiores, a gente tem uma dificuldade, né, Dr. Sérgio, porque não tem como você dar aula com qualidade para uma turma muito grande. Sim. Sabe? E a gente também não dispõe de uma agenda. O Dr. Sérgio é médico, é cirurgião, tem os afazeres dele, não tem como ele se dedicar somente a essa área, né? Então, tudo isso gera uma dificuldade. Pensando nisso, é que a gente está desenvolvendo cursos online, cursos gravados, né? Sim. Onde o aluno vai ter toda a teoria no conforto da sua casa, vai ter toda essa teoria à sua disposição, né, por meses, em vez de ficar só Dias ali, né? o dia ali na sala de aula, ele Sim. pode consultar isso e rever isso por meses, e aí vai aumentar, quando ele chegar em Curitiba para fazer a prática, ele já tem toda a teoria, já tem todo o conhecimento da ciência, e o tempo vai ser exclusivamente dedicado à prática. Então isso dá um ganho muito grande. Com certeza, né? sem dúvida. Eu tive a oportunidade de estar com vocês aí, né? A gente estava gravando o curso lá fazendo projetos, desenvolvendo projetos junto com a Protanato. E realmente é bem surpreendente o que vocês fazem, viu, gente? Eu não imaginava, né? A gente não conhece esse outro lado. Esse alcance, né? Esse outro lado. E eu vou falar para vocês, eu fiquei impressionado com o trabalho que a Protanato faz. O Cleiton é uma pessoa que é um verdadeiro inventor, porque, como eu falei, tive a oportunidade de estar junto com ele ali, vendo esse trabalho todo. A gente teve a oportunidade de ver lá na prática mesmo, com alguns corpos, inclusive a gente vê os trabalhos lá que foram feitos. E é um curso, gente, que, falando do curso aqui, Cleiton, que o que está sendo apresentado no curso eu desconheço qualquer curso no Brasil hoje que tenha. Né? A forma que ele foi
produzido, a forma que ele está sendo produzido e trazendo realmente um ambiente muito, na verdade, real, né? Não tem nada de fantasia ali, é real mesmo. E Saulo, só complementando o que você falou, é verdade, eu uso de muita criatividade, né? Eu uso, como você falou, eu sou inventor. Isso. Mas tem que deixar muito claro que essa invenção, tudo que eu crio, né? Ela está pautada na ciência. Exatamente. Né? Então não é nada assim tirado assim de trás da orelha. Loucuras. Isso é muito importante. Sim. Então, esse é um problema do setor, né, Cleiton? Sim. Como disse o Cleiton, esse setor é uma questão. Muitas vezes a gente encontra empresas com gestão, empresas familiares, Sim. tá certo? Onde esse conhecimento é aquilo que o Cleiton falou no começo. Eu faço desse jeito, eu experimento aquilo, que ele faz outro. E essa é a nossa preocupação, e inclusive preocupação da vigilância sanitária. Sim. Sabe, a vigilância sanitária estabelece normas e regras, foi por isso que o poder público daqui diplomou 60 fiscais. Olha só. Eu quero saber o que os fiscais municipais fazem. Eles entendem a necessidade, né, Cleiton? Sabe que o fechamento do que o agente funerário faz vai ser confirmado e visto e cobrado no cemitério, no final, quer dizer, nós temos uma contrapartida lá na frente, né? Isso tudo é baseado, e para você obter aquele resultado, você precisa de aplicar uma técnica científica muito bem definida, muito bem estabelecida. Com ética. Com ética e com mais de 100 anos. Sim. Tá? E acompanhada, doutor Sérgio, complementando, né, por profissionais. Sim. Então, tudo que a gente cria, né, tudo que a gente traz de inovação, passa, né, por conhecimentos médicos, passa Sim. por conhecimentos biológicos, né, doutor Sérgio? Sem dúvida. Para que tudo seja Para que feito. feche né, o negócio. Para que feche. Então, criação? Mas é uma criação Baseada pautada na na ética e na ciência. E na Tudo ciência. tem uma comprovação científica. Nada é experimentado. Porque as consequências ambientais, sim. existem várias consequências, sabe? Que o próprio poder público não tem a menor noção. Quantas vezes a gente vê, né? Inclusive no nosso curso tem um filme mostrando um problema de contaminação por necrochorume num ambiente, num cemitério, onde o gestor fala, olha, inclusive nós estamos com um problema, está superlotado esse cemitério, e nós já temos um terreno onde a gente vai abrir um segundo cemitério público. Agora, eu digo aos senhores, se o problema do primeiro cemitério está superlotado por falta de gestão, é por falta de gestão, que se a gestão adequada dos restos mortais humanos fossem ali aplicadas, nós teríamos aquele cemitério com vaga para reposição. Então, se eu não tenho gestão por falta de conhecimento e abro um novo cemitério, eu dobro o meu problema. Estou criando um novo problema. Estou criando um novo problema para sediar isso assim, hein, Cleiton? No Brasil inteiro. Cemitério não dá para fazer puxadinho, né? Mas dá para fazer um amontoadinho. Como eu falei, eu estava lá com vocês, estava lá com o Cleiton e vi o negócio da pele sintética. Achei sensacional, né? O Cleiton tem essa questão que ele, inclusive, ensina no curso e é muito bacana, né? As próteses, as peles sintéticas. Essa inovação que Cleiton, o que ele facilita no trabalho? O que ele ajuda aí? Como é que você vê o impacto disso no trabalho do agente funerário? Como é que isso daí pode ajudar no dia a dia? Saulo, quem é da área sabe da dificuldade que é restaurar uma superfície de corpo humano danificado. Né? Porque o corpo humano, 70% dele é água. Né, doutor Sérgio? Tem muita umidade. E tem também ali, em função, né, ali tem contaminação, tem bactérias, tem fungos, né? Então, tudo isso cria uma dificuldade tanto de aplicação das técnicas que até então eram conhecidas, inviabilizavam, né? Por exemplo, maquiagem, por exemplo. Maquiagem não adere em superfície úmida.
E como que você seca uma superfície que 70% dela é água? É um desafio que até então a gente não conseguia superar. Um outro desafio, tempo. Né? As pessoas hoje, a pessoa falece de manhã, a família quer sepultar à tarde. Então, quer dizer, o agente funerário não dispõe de tempo para trabalhar isso, né? Então, quer dizer, o tempo e as adversidades, né, que aquele corpo falecido, danificado por si só já criam, praticamente quase que inviabilizam. Então, o agente funerário se vira assim, literalmente, nos 30, né, para ter um serviço que possa ser considerado razoável. Pensando nisso e conversando com o Dr. Sérgio, com nossa equipe lá, né, de profissionais, e vamos procurar uma alternativa, eu já venho aí há 10 anos buscando, né, conversando e pesquisando e fazendo curso. Fiz curso aí de artes cênicas, de cinema, sabe, as coisas assim. Tudo isso aí, eu passei por tudo isso. Só não arrumei um serviço na Globo ainda, né? Vários cursos para que eu tivesse acesso a materiais, a técnicas, que eu pudesse usar esse conhecimento e adaptar ele ao nosso setor. Então, hoje, a pele sintética, ela, em questão assim de minuto, não é nem minutos, questão de em 1 minuto, você consegue restaurar uma área danificada, feia, traumática, tá certo? Numa pele lisinha, né? Seca, que aceita maquiagem e que a família acaricia sem nenhum risco de contaminação e sente uma textura de pele humana em questão assim de minuto. Então isso é uma revolução, Saulo, é uma verdadeira revolução. Você pega assim aquela mão, né, que vai... É comum, né? É punção de soro, isso, aquilo incha, aquilo solta a pele. Isso é uma coisa que eu gostaria de complementar aqui do ponto de vista médico, né? Porque o que nós velamos, né, Cleiton? Nós velamos a face. Tá? Por exemplo, você não vela um corpo despido. Sim. Não é verdade? Mas o que nós velamos? Nós velamos o rosto da pessoa, né? E as mãos, os membros, às vezes, né? E é exatamente isso que o Cleiton falou, porque com a maioria, né, dos falecimentos, né, que é a ordem natural das coisas, acontece pela idade. Sim. Com a idade, você vai perdendo, há um ressecamento geral no corpo humano, né? E quando as pessoas ultrapassam ali 80 anos de idade, aquela pele das pessoas começa a se transformar quase que num papel, né? Uma seda, né? Uma seda. Dependendo do jeito que você pega, você tira a pele sai. Do vivo mesmo, você vai dar banho, né? A enfermeira vai pegar ela arreda e auxiliar a pessoa a levantar da cama, rasga. Exatamente. Então isso se tornou um desafio muito grande. E o Cleiton arrumou a solução espetacular para esse desafio. E Saulo, também pessoas idosas, todos nós, eu estava conversando com o Dr. Sérgio, que é médico, e a gente troca bastante ideia sobre isso. Dificilmente uma pessoa vai atingir 70, 80, 90 anos de idade sem superar algum tipo de câncer. Nem que seja um pequeno câncer de pele. Uma câncerzinha de pele, alguma coisa vai ter que superar. Dificilmente uma pessoa chega a 80 anos de idade sem pequenas tratar lesões uma pequena lesão de pele de câncer. Se não for uma coisa e normalmente esse câncer de pele, ele atinge a face. A orelha, bochecha, né? Porque está muito exposta, né? A parte mais... O câncer de pele é o principal fator, né, que faz surgir, que desencadeia ele, é o sol, a exposição da luz solar. É o sol e a carga genética da pessoa. Por exemplo, uma pessoa com pouca pigmentação, né, clarinho, pouca melanina, pererê, é mais susceptível. E aí, Saulo, o tratamento do câncer, né, qual que é? Quimioterapia, radioterapia, que é matar a célula, cirurgia, né? Então a cirurgia vai deixar uma cicatriz, uma quimioterapia, uma radioterapia
vai causar uma lesão, uma ferida, mata aquelas células, né? E isso traumatiza muito. Imagina você chegar lá de se despedir de um ente querido, tá sem um olho, tá sem um nariz, tá sem parte dos lábios. E aí, como fazer isso? O que a gente tinha de recurso? Massa, né? Massa restauradora. Qual que é a dificuldade? Primeiro, aderência, né? Você faz ali, de repente, um belo de um trabalho, alguém acaricia, desmancha, né? Segundo, Saulo, quantos escultores tem? É um dom, né? A gente funerário, ele teria que ser um escultor. Pegar uma espátula, né? E desenhar, moldar um olho, moldar um nariz, moldar uma boca. É muito difícil. É muito difícil, demorado, né? Então, requer um talento, né, de arte muito elevado que a gente não é comum na maioria das pessoas. Aí eu pensei, olha, o que fazer? Eu vi que nos Estados Unidos tem um hospital que criou próteses para tratar pessoas da Segunda Guerra, né, ou seja, das guerras lá, que perdem, né, face, olho, nariz, né, em função da guerra. E que aquilo é de silicone. Ora, é demorado aquilo, né? Eu pensei, como que a gente poderia usar isso no setor funerário? Né? Aí eu desenvolvi um método próprio, né, nosso ali, na Protonato, para que a gente possa fabricar essas próteses em tempo muito rápido, né? E damos o nosso jeito ali de que isso seja fixado na face, né? Com um acabamento muito próximo que a pessoa tinha vindo. Isso permite, né, uma visão, né, não traumática, né, da pessoa falecida, dá uma humanidade para aquela fisionomia, né, e a família pode acariciar sem desmanchar, né, e com textura de pele. Então, isso é o que tem de moderno, e é claro que a gente tem muito ainda para aperfeiçoar, né? Isso é um início de um trabalho, mas só esse início, Saulo, já é uma revolução, já assim, é um marco, é um divisor de águas, sem né, no setor funerário. Maravilha. Vou falar com o doutor Sérgio agora. Doutor, existem questões legais aí, né, que são envolvidas na tanatopraxia. Existem regulamentações específicas que os profissionais precisam seguir dentro dessa... Com certeza, sim. Né? Hoje a Anvisa ela tem algumas normativas onde ela direciona, né, o que esse profissional, qual que é o perfil desse profissional, o que ele precisa para trabalhar na área. A legislação, né, a tanatopraxia, ela no Brasil, ela é de responsabilidade médica, certo? Toda vez que você faz um procedimento desse, você precisa confeccionar uma ata, que na verdade é um documento, tá certo? Dizendo as condições em que você se deparou com aquele corpo, o que você realizou, quais os produtos que você utilizou, tá certo? E ela precisa ser assinada por um médico que vai responder por isso. Exatamente porque se você precisar trasladar esse corpo para outra região ou para fora do país, as pessoas vão precisar saber o que foi feito, até por legislações que cada país tem acerca do que pode ir no solo e o que não pode ir no solo no caso de um eventual sepultamento. Então, essas legislações existem no mundo inteiro, nós temos a nossa legislação aqui, e ela precisa ser realmente contemplada, né? A Anvisa vem, através das suas resoluções das diretorias, né, colegiadas do órgão, tentando aprimorar e seguir o que vem acontecendo, né, de acordo com a necessidade, mas existe a normativa para embarque nos aeroportos, para o que precisa acompanhar esse corpo, qual é a documentação. Com relação ao funcionário, a sugestão mais recente, a recomendação mais atual da Anvisa é que para algumas regiões
isso o Cleiton está bem mais inteirado, seria de que esse profissional tem que ter no mínimo um 2º grau, tá certo? E tenha que ter feito um curso de capacitação na área reconhecido, aí que está a importância disso. Ele precisa ser certificado e ter em mãos esse reconhecimento de que ele foi capacitado a desenvolver esse trabalho para que ele possa atuar na área de forma legal. Então, daí é outra questão, a porta que esse curso representa, não só para aquela pessoa que quer trabalhar na área, como também a segurança que traz para o proprietário do estabelecimento funerário. Porque é no ambiente do diretor funerário que esse procedimento é realizado. Então, ele precisa ser realizado por uma pessoa certificada, qualificada, do ponto de vista institucional, legal, né, para que não traga qualquer tipo de problema para o cemitério, para o meio ambiente, para a família e para o próprio empregador. Maravilha. E também, Saulo, quando a gente fala de reconhecimento, é importante frisar que nós não somos tão evoluídos quanto os Estados Unidos. Nós não temos uma faculdade ainda, né, de curso superior. Já tentamos, né, doutor Sérgio? Isso. Fizemos todo um trabalho, isso desde 2008 foi tentado esse trabalho para se ter esse curso superior. Infelizmente não foi possível por inúmeras razões, né? Mas ainda estão na... Isso vai acontecer, é uma questão de tempo. Sim. Então, esse reconhecimento, Saulo, implica, né, um curso reconhecido hoje, ele implica em uma série de fatores, né? Primeiro, a instituição que está dando esse curso, né? Ela tem experiência para isso? Ela tem professores capacitados para isso? Ou é uma pessoa comum que se diz professor? Né? Então, no nosso caso, nosso curso ele é dado por biólogos, ele é dado por médico e é dado por agente funerário. Né? E há mais de 20 anos a gente faz isso e o mais importante, nós temos uma literatura. Tá certo? A única literatura hoje no Brasil, tá certo, né, doutor Sérgio? Que fala sobre essa área é a nossa. Então aqui tem teoria, tem prática, tem legislação, tudo está aqui. Então isso aqui se tornou, né, a única referência bibliográfica do setor funerário no Brasil, da tanatopraxia do Brasil, a única até então. Já estamos aí trabalhando em novas literaturas, tá certo, para outras áreas, mas é importante frisar que a única empresa que investiu nisso, né, isso aqui, Saulo, não traz dinheiro. Não pensa você, né? Isso aqui gera gasto para nós. Mas por que a gente investe nisso daqui? A gente investe isso aqui já voltando lá no início, quando o Sérgio falou, né? A pessoa tem que nascer para isso. Então, nós, né, Sérgio, nós temos essa consciência que o nosso trabalho traz, tá certo? Proteção para a saúde pública, nosso trabalho traz reconhecimento para o setor funerário, esse trabalho nosso traz proteção para o meio ambiente, né? E esse trabalho traz dignidade para a pessoa falecida e traz para nós, né, doutor Sérgio, uma satisfação muito grande de que nós demos o nosso melhor. Tá certo, né, doutor Sérgio? Nós fizemos tudo o que foi possível para o nosso setor, sabe? Para aquilo que a gente se dispõe a fazer. Então, isso aqui é reconhecimento para todo mundo. E é isso que o curso nosso entrega, né? Exatamente. Eu já dei uma olhada no livro, achei sensacional, viu, gente? Nossa, eu achei maravilhoso, né? E ainda sabendo que é praticamente a única literatura hoje que tem aí disponível, né? E esse livro ele fica à disposição dos alunos, né? Os alunos têm acesso a ele. Uma coisa interessante no livro é o seguinte, como se trata de um livro técnico, né? Esse livro, ele pode ser escrito, se nós estivéssemos falando numa formação de graduação, com certeza esse livro seria escrito numa linguagem
que pouca gente teria acesso, né? Mais técnica. Muito mais técnica, né? É como quando você enfrenta uma literatura jurídica, né? Um leigo não consegue... Ele tem dificuldade. Se você pegar um livro de medicina, você vai ter dificuldade de caminhar, né? Porque tudo é uma construção de saber. Se você não tem uma base lá atrás, não tem como você entender aquilo. E esse livro foi escrito na linguagem das pessoas, né, Cleito? Nós tomamos um cuidado muito grande de escrever na linguagem do pessoal que trabalha no setor. Nós praticamente falamos, olha, isso em termos científicos significa isso, aquilo e aquilo outro. Então está explicado passo a passo. Não é só um escritor, né? Sim. Ele foi escrito por escritor, né? Mas é um escritor que é professor, né? Então isso muda, né? Uma coisa é escrever e a outra coisa é ensinar. Isso. E aqui foi escrito por quem ensina. Então você traz uma facilidade aí muito grande, entendimento para qualquer pessoa que se disponha. Sim, né, e eu queria aproveitar esse momento e falar assim, a gente está acompanhando esse projeto da Protanato em relação ao curso, né? Um curso online, um curso que é um híbrido, na verdade. Sim. E aqui ficou alerta, né? A gente que trabalha já com muito tempo, aí a EAD já tem 17 anos no mercado, trabalhando com EAD, com ensino à distância. Cuidado com as armadilhas, tá? Dos cursinhos aí que se encontram na internet, né? E que prometem muita coisa, mas infelizmente não tem, não tem protocolos e tal, né? A gente passa diariamente por esse tipo de trabalho, né? Por esse tipo de situação. Eu tenho várias pessoas que me procuram aqui e que acabam imaginando um mercado que não existe, né? As pessoas fantasiam demais o mercado de ensino. O ensino é uma coisa séria, né? O ensino, ele tem que ser levado a sério, né? Então, o que você vê hoje na internet aí, cuidado, porque tem muita coisa que realmente não vai servir para nada, literalmente falando. Bom, existem... Oi, Saulo, pode falar. Aproveitando, você viu que ele interrompe toda hora, né? Não tem problema, a gente está batendo papo. Dá licença que eu quero falar sobre isso. Então, Saulo, aproveitando o que você falou aí, quando nós escolhemos a EAD Inteligente, né, como a plataforma, né, para divulgar o nosso curso e como a plataforma para gerar, né, esse conteúdo, nós fizemos uma pesquisa de mercado e a gente teve muitas referências positivas desta empresa, tá? E eram referências até então, né? E quando eu vim aqui, né, que eu gravei o curso e comecei a gravar o curso, eu percebi algumas coisas que me fizeram entender o porquê que vocês têm essa referência positiva, né? Então, primeiro, é um ambiente gostoso, descontraído, onde propicia, né, a facilidade para que a gente possa fluir o conhecimento, né? Porque uma coisa, quando você coloca na frente de uma câmera, de uma coisa, isso causa uma retração. Não, vocês têm essa habilidade de propiciar essa fluidez de dentro de quem vocês estão filmando. Essa foi a primeira coisa. Segunda coisa, Saulo, vocês estão muito equipados, né? Vocês têm assim, aqui, né? Tem tudo que tem de tecnologia aqui para sempre apresentar o melhor do trabalho. E o mais importante, Saulo, de tudo isso aí, sabe, é que vocês passam a fazer o curso, a entender do nosso trabalho, para que você possa fazer com que a gente dê o nosso melhor. Porque uma coisa assim, é eu contratar uma empresa, eu quero filmar um curso, tá certo? Então eu vou lá, vou na frente de uma câmera e eu filmo. Vocês são diferentes. Porque vocês estudam o nosso trabalho, vocês estudam o nosso conteúdo, então qualquer coisa que saia fora, né, ou que não é que saia fora, qualquer coisa que não tenha a profundidade que o tema ali necessite, né, porque vocês tomam conhecimento, né, eles tudo, conseguem interagir. Vocês interagem e fazem o que a gente dê o melhor da gente. Então isso faz toda a diferença. Maravilha, eu agradeço. A equipe EAD agradece aí. Mas é um trabalho que também nos
é muito satisfatório, né? Eu acho que fazer um bom trabalho de ensino, né? Eu que venho da área de ensino, é maravilhoso, né? Bom, gente, vamos falar um pouquinho de mito, né? Mitos e polêmicas em torno da tanatopraxia, né? E do embalsamamento. Quais são os maiores equívocos que vocês já encontraram aí dentro dessa área e como é que vocês desmentem isso? Vamos ver. Eu vou começar, porque, como eu disse, quem fecha bem tudo isso é o Cleiton. Não, a única coisa que eu gostaria de pontuar é o seguinte: a tanatopraxia e o embalsamamento, todos os dois são procedimentos de conservação temporária do corpo, inclusive o embalsamamento, por causa da concentração de produtos que são usados. Todos os dois são, então a semelhança entre eles, os dois são procedimentos de conservação de corpo. Só que a tanatopraxia você não abre o corpo, sabe? Você simplesmente passa para o corpo um produto, tá certo? Que vai fazer uma conservação temporária do corpo e drena esse corpo, né? E parcialmente drena esse corpo. O procedimento é só esse. Você não abre corpo e não faz nada. O embalsamamento não faz mais nada além disso, né? Em termos de conservação. E o embalsamamento, esse não. Existe a necessidade de se abrir o corpo. Geralmente o embalsamamento ocorre em corpos vitimados por morte violenta. São corpos que vêm do IML, já com esse procedimento realizado, onde a gente simplesmente recompõe o corpo em termos de conservação. Né? A gente faz o procedimento de conservação e recompõe esse corpo. E em algumas situações especiais, onde esse corpo vai necessitar de um tempo maior, onde ele precisa, às vezes, sair para o exterior, porque o embalsamamento é uma técnica muito mais reconhecida do ponto de vista de translado internacional, tá certo? E aí sim existe a aplicação dele. Quando há necessidade de se fazer um procedimento de embalsamamento, em que o corpo não é proveniente do Instituto Médico Legal, esse procedimento é feito na presença e com autorização do médico, que vai elaborar um documento, que é uma ata acerca daquilo ali. E uma outra coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, antes de passar a palavra para o Cleiton, é o seguinte: é que ninguém do setor, né, nenhuma empresa deve se prontificar ou deve realizar qualquer procedimento, ou de tanatopraxia, ou de embalsamamento, num corpo que não contenha um atestado de óbito. Porque o atestado de óbito é exatamente um documento que presta conta sobre aquele cidadão do país, que é registrado em cartório quando nasce, é o fechamento, tá certo? É a baixa da situação daquele cidadão perante o país. Haja visto que, por exemplo, se nós estamos diante de uma situação de um sujeito que teve uma morte violenta, ele foi assassinado, o Estado quer saber ele morreu de quê? Foi assassinado? Assassinado? Não. Então, quem fez isso? Isso não pode. Então, a polícia, através do seu aparato, e a justiça, eles vão levantar o que aconteceu para poder pontuar em termos sociais, né? Fechar essa situação social. Então, não se pode fazer nenhum procedimento sem um atestado de óbito. A partir do momento do atestado de óbito, quando você assenta o atestado no cartório, o cartório emite a guia de sepultamento, que na verdade é uma autorização para a família. Agora você pode proceder os procedimentos que vocês querem, os devidos procedimentos. Pois não. Então, Saulo, falando de mito, sei lá, fiquei pensando aqui sobre isso, né? A minha visão do maior mito, né, da tanatopraxia é aquele em que o agente funerário acredita que os anos de trabalho dele, a experiência que ele tem no setor funerário,
né, basta para ele fazer a tanatopraxia. Eu tenho 30 anos que eu faço isso, tem 20 anos que eu faço isso. Eu vou fazer o curso porque eu quero um certificado. Eu acho que isso acontece em várias situações, né? Acontece Eu acho que muito, né? Em várias profissões, inclusive, né? Exato. São os erros do achismo, né? Do achismo. Então o cara acha, porque quando ele tem experiência prática, né? Aham. Eles vêm no curso, Saulo, eles querem saber da prática. Eles não querem ficar escutando teoria, sabe? Se você perguntar para qualquer agente funerário assim, não é... Tem exceções, né? Sim. Mas vou chutar 90%. Perguntar assim, qual que é o mais importante? A teoria ou a prática? Ele vai dizer, a prática. Mas isso é na hora. Ele não tem nenhuma dúvida dele afirmar categoricamente que a prática e a experiência dele vale mais do que qualquer teoria. E esse é o mito. Porque, Saulo, mito. claro, como que você vai executar alguma coisa Você não se sabe o que. você não sabe? Se você não tem base? Eu digo assim, como aqui no Brasil a gente não tem um curso superior de tanatopraxia, né? A gente ainda está engatinhando, né, na formalização da nossa profissão. Eu posso comparar o tanatopraxista a um pedreiro. Uhum. Né? Então nós temos o pedreiro, nós temos o mestre de obras e nós temos o engenheiro. Então o que o engenheiro faz? O engenheiro estuda estrutura, resistência de materiais, né? Faz a planta, orçamentos, custo, sabe quanto que vai de ferro, grossura do ferro, tipo do cimento, né? A grossura a espessura lá das colunas, das vigas, né? Estuda tudo isso daí. Sim. E aí ele leva para o mestre de obra é o cara que vai organizar isso. Quem vai fazer o quê? Quem que vai fazer buraco? Quem que vai sentar tijolo? Né? É o mestre da obra, ele vai seguir a planta. E o pedreiro é o que vai executar aquilo que o mestre de obra está lendo na planta. Ora, o que a gente tem no agente funerário hoje no Brasil? Ele é um pedreiro, quer dizer, ele era um servente de pedreiro que aprendeu a sentar tijolo e ele se mete a construir um prédio. Uhum. Ora, se der certo, tá, aleluia. E se der errado? Ele não sabe por que deu errado. Então, não quero dizer que o agente funerário tem que ser um engenheiro, nem que ele tem que ser um mestre de obra, tá certo? Mas ele tem que seguir regras, ele tem que saber se o que ele está fazendo é ético, se o que ele está fazendo está dentro da moral e dos bons costumes, e se o que ele está fazendo, né, vai gerar um resultado que dê segurança, garantia e o impacto disso lá na frente. Para isso ele tem que estudar, ele tem que saber, porque cada corpo é um corpo, cada causa-morte gera uma determinada reação no corpo, né? Então tudo é muito diferente. E a experiência faz o quê? Eu fiz assim a vida inteira e sempre deu certo. O dia que der errado, ele não sabe por que deu errado, não tem como consertar isso e não vai ter a segurança dali para frente de que se ele continuar fazendo aquilo vai dar certo. Sim. Né? Então, a teoria vai fazer com que ele aprenda profundamente isso daí, saiba o que está fazendo, tá certo? E a prática vai complementar. Então, quer dizer, nem a teoria é o melhor e nem a prática é o melhor. A soma entre o conhecimento e a prática, esses dois é que vai trazer a segurança e a qualidade de que o serviço precisa. É exato. Não existe prática sem teoria. Você vai praticar alguma coisa. Essa alguma coisa tem que estar escrita em algum lugar, né? Ela tem que ter um começo, meio e fim, tem que ter normas e regras e um padrão aceito. E nós na Protanato, né, doutor Sérgio? Seguimos o padrão americano. A gente segue o padrão americano, tudo que a gente ensina é uma teoria profunda de medicina, de química. Não tem nada que não passe por ciência. Por ciência, nada. Tudo. E aí, a prática é num laboratório moderno, né? Que é a setup. Tudo dentro. Então, ele vai ter... É como Saulo. Assim, não é porque a gente faz parte desse sistema e não é porque a gente tem orgulho do que a gente faz, né? E não é porque a gente está profundamente preparado para fazer isso que a gente faz, né? Mas a gente viaja, a gente conhece o Brasil inteiro, conhece alguma coisa
a nível de mundo, né, doutor Sérgio, de país, e a gente tem noção do que a gente está oferecendo hoje. A gente tem noção da qualidade e da segurança, né, doutor Sérgio, do que a gente está fazendo. Às vezes os alunos se surpreendem, né, quando a gente mostra assim o resultado, um antes, um depois, uma coisa assim, e eu explico para eles assim, gente, isso aqui não é mágica, isso é ciência, sabe? Esse é o resultado. Vocês têm que acreditar, e é o que nós vamos mostrar no curso para vocês, que a gente faz um tratamento a nível celular, né, Cleito? É um tratamento a nível celular. A gente tem lá no nosso curso, Saulo, tem um microscópio. Tem. Quando ele fala de bactéria, a gente mostra a bactéria. Eles veem a cultura, eles participam, a cultura é colhida deles, é colocada, enquanto vai andando ali o curso, né, os 2, 3 dias, né, eles têm acesso a esse resultado. E outro mito, Saulo, outro mito, que tem vários, né, outro mito é assim, a pessoa morreu, com ele morre a doença. Falar para você, o agente funerário não fica doente porque ele vai se vacinando o dia inteiro ele come sujeira, come bactéria, ele vai criando... O dia que ele ficar doente, viu, o agente funerário fica doente, não pense você que a amoxicilina trata ele, não. Trata não. A amoxicilina para a bactéria para a bactéria, a amoxicilina, para a bactéria que está no agente funerário é refresco. Peraí, agora deixa eu pontuar um negócio aqui, porque entra numa questão mais polêmica, né? O Cleito tá falando isso, né? Eu não sou médico, que ele falou. Pois não, o negócio é o seguinte, é só pra gente fechar, porque a gente às vezes abre algumas portas, que são portas perigosas, né? Mas é isso mesmo, quando morre o cidadão, a doença infecto-contagiosa é a vez dela, né? Não morreu a doença. Né? O sujeito, porque, por exemplo, o sujeito tem um câncer. Não é o câncer vai tirando a vida dele devagarinho, mas o momento final é uma infecção que ele pega. Sim. Todo mundo sabe disso. Ou entra pelo pulmão, ou entra pela sonda que foi necessário colocar ali na região ou por uma ferida. Genital dele, ou por uma ferida, por uma escara, uma infecção vai entrar por ali. E a partir daí ela vai chegar no nosso laboratório, essa infecção. Então, e essas bactérias, muitas vezes, são bactérias multiresistentes de hospital. Elas são perigosíssimas, elas matam gente, sabe? Os antibióticos que elas já entraram em contato com, muitas vezes elas têm a capacidade de se tornarem resistentes a esses micro-organismos. Agora, o agente funerário, gente, ele ante qualquer profissão, antes de você ter qualquer profissão, você precisa passar por uma avaliação de médico do trabalho. Você tem que ter um ASO, atestado de saúde ocupacional, para ocupar qualquer cargo. Tá certo? Então, o agente funerário, antes de assumir a função, ele passa por um médico que atesta que a saúde dele é boa para trabalhar. Sim. E vai acompanhar isso. Aí, com o conhecimento que ele tem, ele vai entender o risco que ele corre, que é o risco biológico, tá certo? E o que ele precisa fazer para não se contaminar, que é exatamente uma parte grande do nosso curso, né, Cleito? E que é o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual e tal. Eventualmente, é claro, que ele vai entrar em contato com bactérias, fungos e vírus, não tem como. Mas ele tem um sistema imunológico competente, porque ele é adulto, ele já foi vacinado e ele tem um atestado atestando a saúde dele para poder trabalhar. E periodicamente é feito... E ele vai fazendo um acompanhamento periódico dentro do grau de risco que ele está exposto. O médico do trabalho, né, da empresa vai... Então, na verdade, e isso é negligenciado em todos os outros cursos que você tem por aí. Nem 1, nem 2, nem 3. Em todos. Ninguém fala da coisa sobre ruim. Risco e sobre coisa doença. Ninguém. Fala de veia e artéria. Então, não é à toa que você tem um poder público cada vez mais exigindo a presença do nosso certificado. E o que gera uma profunda indignação no setor funerário. Eles não querem isso. Quando a vigilância sanitária vai lá na funerária, né, e fiscaliza,
Eles acham que aquilo é uma perseguição, que o concorrente fez uma denúncia e que está ali para fechar ele. Pelo contrário, a vigilância sanitária é um órgão do governo, da saúde pública, que justamente está ali para fiscalizar e estabelecer boas práticas, que vai trazer segurança para o trabalhador, para a empresa, para a comunidade. Né? Então, segurança. aquela fiscalização e ela é benéfica. Quer dizer, você está sendo bastante exigente, é porque está sendo bastante negligenciado pontos que devem ser corrigidos, que estão trazendo risco à saúde pública. Isso. Beleza. Né? Tive a oportunidade de conversar com vocês aí em várias situações, vocês me falaram de algumas histórias, né, do pessoal que faz curso com a Protanato, histórias de sucesso. Acho bem interessante. Eu queria que vocês compartilhassem um pouco com isso, porque a gente entende que é um mercado, assim, um segmento muito interessante, né, extremamente, é uma oportunidade muito grande, obviamente para quem tem o perfil, né, quem se dedica, e quem está preparado. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Eu vou falar rapidamente sobre essa questão, que é o seguinte, como bem pontuou o Cleiton, até o ano 2050, né, a população brasileira tem tendência de crescimento, né, e existe uma expectativa média de vida do ser humano no mundo inteiro, que ela tem alterações geográficas, mas ela é uma realidade. E então o que eu quero dizer com isso? Que não há crise à vista no setor. É um setor em termos de prestação de serviço, de atendimento, ele vai carecer, ele já é carente hoje e vai precisar de mão de obra que atenda isso, porque nós vamos ter um aumento. Então, o mercado, né, ele é uma realidade, ele é crescente, não há crise à vista, certo? E a segunda coisa é que nós já tivemos alunos tão bem preparados que esses alunos, alguns alunos nossos, que tiveram a oportunidade de ir para os Estados Unidos, ou que foram para Portugal, ou que foram até para o Japão, e se ofereceram para trabalhar nessas áreas, né? Claro que a gente não vai citar nome, até porque não é o caso e nem autorização para isso a gente tem, mas a gente tem história de alunos nossos que foram muito bem colocados nessas empresas, cujos proprietários das empresas fora do Brasil se admiraram com o preparo, com o conhecimento e com a postura profissional desses agentes. Saulo, eu não tenho uma formação acadêmica, né? Não sou médico, não sou biólogo, mas eu tive a oportunidade de dar aula para médicos. Vários médicos fizeram curso com a gente. Inclusive médicos legistas fizeram um curso com nós. E assim foi muito gratificante o médico se apresentar na sala de aula e dizer, olha, eu sou médico legista, quero agradecer vocês aqui por todo o conhecimento que eu obtive, né, doutor Sérgio? Conhecimento que eu não tive na academia da medicina. E parabenizo vocês, né, doutor Sérgio, por todo esse trabalho. Depoimento de médicos, inclusive legistas, né? Empresários que fizeram curso e testificam até hoje, olha, eu imaginei que eu ia fazer um curso lá na Protanato. Desnecessário. Ia buscar só um certificado ou ia aprender só sobre tanatopraxia. E, na verdade, eles aprenderam receberam praticamente uma assessoria empresarial que, segundo eles, foi um divisor de água. Modificou a empresa deles, sabe? Assim, como um todo, né? E também pessoas agentes funerários, né, que também chegaram ali achando que o curso era veia, artéria e instrumental, né, e saíram dali com conhecimento até para a vida, sabe, né, doutor Sérgio? Porque ali passa no nosso curso tudo. Então, quando você faz um curso na Protanato, você está fazendo um curso ali completo. Então, quem é da área se especializa, quem não é da área, ele passa a ter uma noção, né, sobre tudo do setor funerário. Desde o começo até o final. Então, isso
bastante completo, né? E a gente tem todos esses depoimentos, né, doutor Sérgio, de que a gente atinge esse objetivo. Perfeito. Bom, gente, e para finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está buscando, de repente, essas novas oportunidades, para quem se interessa nessa área, né? Como é que ele pode prosseguir agora, né, nessa situação. Enfim, deixa uma mensagem aí no final, né, para que esse público possa entender um pouco mais sobre isso daí, e principalmente para quem está buscando essa nova oportunidade e querendo conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Protanato, fazer o curso, né, enfim. Por favor, fiquem à vontade. Pois não. Bem, essa conversa que nós tivemos aqui, eu achei uma conversa muito proveitosa, porque pela inteligência das perguntas, né, pela abrangência, eu acho que a gente conseguiu transmitir muito o que é a tanatopraxia, né, no mundo, a necessidade, a importância, né, o campo de trabalho, a importância que isso tem para aquela pessoa que se candidata a fazer isso, a seguir essa carreira. Então, nós gostaríamos de convidar vocês, né, você que tem interesse, que busca uma nova oportunidade, uma nova profissão, uma profissão humanizada que está tão em voga, né, e que tem um reflexo na própria personalidade daquela pessoa que se candidata, né, e que a seguir essa carreira, para que venha trabalhar com a gente, venha conhecer o nosso trabalho. Tudo bem. Cleiton, por favor. O serviço funerário, como o doutor Sérgio apontou, é um serviço que não tem fim, ele está aumentando no Brasil ano a ano, então a gente não vê crise em vista. O mercado crescente precisa de novos profissionais, então quem busca uma profissão, uma nova atividade, um novo ramo de trabalho, pode vir para o setor funerário está crescendo e está precisando de novos profissionais que tenham conscientização de ser útil, de conscientização de que o trabalho dignifica, né, o ente falecido, mas também dignifica, né, a profissão e que vai trazer um benefício também para as famílias enlutadas. Então, e na Protanato, pela primeira vez na história da Protanato, nós sintetizamos todos os nossos quase 30 anos aí de história, né, de tanatopraxia, de reconstrução facial, de necromaquiagem, de vendas, de serviço funerário. Então, nós sintetizamos toda essa experiência nossa em cursos online. Então, você quer saber como funciona o serviço funerário? Você quer se aprofundar? Eu não sei, eu sempre simpatizei, ou eu tenho uma necessidade de buscar uma nova profissão. Faça esse curso online da Protanato e você vai saber exatamente o que é o serviço funerário, a importância do serviço funerário, como ele é executado, né? E o que esse serviço pode trazer de benefício para você que quer entrar nessa área. Então, nós temos 30 anos de história e tudo sintetizado neste curso, com começo, né? O que é o serviço funerário, o que compõe o serviço funerário, com o meio, né? Como eu vendo isso, como eu pratico isso, né? E com o fim, né? Como eu vou me preparar, né, para fazer parte da grandeza desse setor. Então, venha para a Protanato e você vai ter tudo isso online, no conforto da tua casa. Muito bem, gente. Tivemos aqui, então, com essas pessoas aqui fantásticas, né? Um trabalho, assim, maravilhoso, que eu tive o prazer de acompanhar, estou tendo o prazer de acompanhar. Você que está interessado aí dentro desse curso, enfim, de conhecer mais sobre o trabalho, conhecer mais sobre esse ramo do agente funerário, né? E a gente vai deixar aqui os contatos da Protanato,
para que você possa entrar em contato com a equipe e ter mais informações. Eu quero agradecer de coração o Cleiton, o Dr. Sérgio, pela presença aqui conosco, tá? Pela oportunidade de nós estarmos conversando. Espero que esse trabalho tenha esclarecido muito sobre o setor, né? E a gente vamos se falando, vamos tocando. Gente, um abraço para vocês, muito obrigado. Felicidades. Obrigado.